nós vamos dar início ao nosso encontro com o nosso conteúdo. Então, como eu tinha te falado, a ideia é você fazer uma apresentação de uns 15, 20 minutos sobre a sua experiência com a questão de copy, oferta irresistível, e o pessoal vai mandando perguntas pelo chat, e aí depois desse tempo eu vou te passando as perguntas para a gente aproveitar o tempo, porque a gente termina 1h30 em ponto. Tá, ok. É legal, eu também sou um entusiasta, né? Eu adoro essa parte aí de cozinhar. A minha empresa que eu fiz aqui, a escola da Abra Coaching, um grande espaço dela está dedicado aqui a um espaço gourmet, né? Inclusive, para a gente chegar e botei fogão, forno, micro-ondas, embora seja assim, para a gente poder fazer o próprio coffee break aqui dentro, ou então um dinner break, essa parte toda. Eu gosto de fazer as coisas bem sofisticadas. Só ali, também falando aqui com o Marcelo, eu tenho atualmente estudado bastante, né, sobre User X também, Design Thinking, né, tenho, usado ali esses conceitos para aprimorar, desde que eu fui fazer um curso há um bom tempo atrás de Canvas, eu comecei a ver a paixão que a galera tem por colar post-it nas coisas. Aí eu estou mudando todas as ferramentas de coaching, seja para você desenvolver um webinário, né, atrelando esses conceitos, então tudo fica mais bonito, tanto a apostila como tudo. É claro que a copy vai, mas qualquer tipo de coisa que fica mais bonita, que fica mais fácil do usuário usar, é meio caminho andado, né? Para as indicações, para a pessoa ficar mais feliz, para o seu cliente fazer as coisas. Mas quero aqui agradecer já a Paola pelo convite. Muito possivelmente ela deve ter me vendido bem ali para o Marcelo, que eu estou aqui junto. Eu venho aí, eu trabalho, né, a minha parte mais empreendedora. Eu trabalho com meu pai, que é um grande empresário, né, desde ali de que eu me conheço praticamente por gente. Com 17 anos eu comecei a trabalhar na empresa dele. E eu nunca tive CLT, entendeu? Eu nunca tive carteira assinada, nem sei o que é direito, para falar a verdade, tirando as que eu sempre assinei dos meus funcionários. E tomei meu primeiro processo na justiça trabalhista com 19 anos. E o primeiro por punição tributária ali com 21. Hoje eu estou com 39, né? Fazendo aí 40 esse ano. Logo, quando eu chego assim, tenho algumas experiências empreendedoras, sabe? Sempre foi um forte meu. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa senão sendo dono do meu próprio negócio, seja como autônomo, seja tendo aí uma empresa com uma estrutura maior. Entrei no mundo do coaching depois que eu fui praticamente, embora eu não tivesse carteira de trabalho, eu fui demitido por justa causa pelo meu pai, depois que eu meti as pés pelas mãos num péssimo investimento que eu fiz no final de 2009, né? E olha que interessante, eu ia trabalhar com algo parecido com o que acredito eu, é a Adriana que trabalha. Eu ia montar um buffet de comida mexicana, porque todos meus amigos, assim como o Ed está aqui, eles falavam: Bruno, me dá de presente, vem aqui e faz esse mexicano para os meus amigos, né? Faz a sua comida. Eu dava conta de fazer até para umas 30 pessoas e todo mundo é apaixonado. Então, em paralelo, enquanto eu estava fazendo isso, eu estava buscando um emprego também. Se existisse Uber na época, pode ser que eu tivesse dirigido Uber lá no início de 2010 e acabei entrando aí no mundo do coaching. Comecei a fazer coaching com meus amigos sem nem ter certificação em coaching. E logo, quando eu tinha 11 clientes de coaching, eu resolvi, né, começar a buscar formações, essa parte toda. E bem rapidinho montei uma escola de formação em coaching. Foi a Abra Coaching, onde a Paola até fez a formação dela comigo lá, muito possivelmente em 2012, 2013, né? Foi, 2013. E em 2013
foi quando eu comecei a aprender sobre copywriting. No começo, eu realmente acreditava que a melhor forma assim, de marketing, eu me formei em publicidade na SPM, e lá você aprende aquele conceito assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E quando eu fiz ali a minha formação, é, fechando lá em 2005, cheguei até a estagiar na agência de criação da empresa, as peças que o pessoal mais sonhava em criar eram aquelas peças onde você, de preferência, nem precisasse escrever, entendeu? Que só a própria imagem ou a própria montagem ou alguma coisa já desse conta do recado. A gente sabe da importância da imagem para chamar a atenção, mas o que eu quero falar hoje com vocês são principalmente sobre as palavras que vendem, as palavras que encantam. E como que você usa as palavras para multiplicar o seu negócio. E é literalmente multiplicar. Eu não acreditava que isso funcionaria. Quando eu pegava e tinha que mandar um e-mail para a minha base, para o meu banco de dados aqui, que eu captava e-mail, eu mandava uma espécie de um panfleto em HTML. Ou seja, era praticamente um panfleto digital. Era como se eu pegasse isso aqui e transformasse isso numa imagem, em vez de texto, e subia isso por e-mail lá, mandava para 30 mil pessoas. Talvez ele tivesse dobrado, entendeu? Você fazia uma tripa assim. Vocês já receberam mensagem assim? Então, a famosa newsletter, né? Era uma espécie de newsletter onde falava basicamente torne-se um coach, ou então coach é a profissão do futuro, veja a nossa agenda. De vez em quando era um convite para um webinário, que eu já fazia desde 2011, não sabendo que isso aí era uma das principais táticas de marketing digital do dia de hoje, né? E de repente eu gostava muito dos e-mails de um cara chamado Ricardo Jordão. Não sei se algum de vocês já esteve aqui conosco nos protagonistas. Segue. E os e-mails dele não tinham uma imagem, eram só texto, já desde lá de 2011, 2012. Eu lembro que nessa época eu tentava entrar em contato com ele se dizia consultor de marketing, né, e tal, mas ele não respondia, não tinha um bom, digamos, pós ou follow-up, ou devia ser sozinho mesmo. Embora parecesse que tem uma agenda, uma agência não tinha de fato, né? Então, mas eu sou fã, admirador, foi talvez a primeira pessoa que eu comecei a seguir em forma de lista. Ele escrevia e-mails que pareciam artigos. E, de repente, eu comecei a seguir um estrangeiro chamado Brandon Burchard. E quando eu comecei a seguir o Brandon Burchard, era a mesma coisa. Eu gostava dos textos dele em inglês. Parecia que ele estava conversando com você. E de repente, o Brandon Burchard faz um lançamento. Eu nem sabia o que era aquele lançamento, estilo fórmula de lançamento, que são 3 vídeos e mais um 4º vídeo, que no final você vende. Que, na verdade, eles pegaram uma carta de vendas, e antigamente as cartas de vendas antigas, do estilo Polishop, ou Shoptime, dependendo de, sei lá, qual é a época, Facas Guinzo, Meias Vivarina, o que vocês chegaram a ver, você vê que aquilo é o que chamam de uma long sales letter, né? É um texto de vendas que ele leva entre 20 e 50 minutos para você conseguir ler um texto daqueles. É claro que eles fazem aquela encenação toda, mas praticamente é um clichê, né? Quando você vê aquilo, virou uma espécie de um clichê. Mas por que eles repetem esse mesmo clichê há 30 anos? E mudam muito pouco. Entendeu? Simplesmente porque funciona. E pode ser aquela coisa mais tosca da face da Terra. A pessoa entrando cheia de compra no braço e tenta acender a luz e cai as compras. Ou a meia descostura na hora. Ou a faca cega não corta as coisas. Bota aquela cena bem ridícula em preto e branco. Aí depois ela vira já uma cena colorida, seus problemas acabaram, sabe? Depois o Cacete Planeta parodiou brilhantemente ali com organizações Tabajara e sei lá o quê, mas esse mesmo modelo de vendas, eles usam, nossa, a coisa de 30 anos e aprimoram. Por quê? Porque funciona. Entendeu? Simplesmente funciona.
aquilo ali são palavras colocadas numa sequência hipnótica, que retém a atenção, que vão, de alguma forma, criando uma conexão entre aquele produto, aquele objeto ou aquele apresentador e a pessoa no dia a dia dela. Entendeu? Então, algumas coisas que às vezes aparentemente são absurdas, eles vão colocando lá e gerando uma coisa que a gente chama, às vezes, no coaching, em qualquer coisa de desenvolvimento pessoal, de rapport, né? Que é uma conexão grande. Então, se vocês verem aqui, não é à toa que eu chego e começo, às vezes, a falar: quem aqui, muito possivelmente, não se conectou comigo, talvez por causa do coaching? Entendeu? Alguém aqui já está mais familiarizado com coaching, ou é coach, ou alguma coisa assim, só para ver. A Fernanda é coach. Fernanda que chegou aqui, ela é coach. A Elise trabalha com a Solange. Elas são psicólogas e desenvolveram um trabalho não de coaching, mas de treinamento e desenvolvimento para a empresa. Tá. Agora, quando eu chego aqui e você vê que mais da metade começa a falar de culinária, hein? Chamo mais atenção? Pareço ser uma pessoa mais legal? O Ed, a Amanda, que são ligados em alimentação, a Adriana, que está lá com as festas e os buffets lindos que elas têm, elas já se conectam com você, né? Quando eu pego ali e falo com o Marcelo, mostro uma ferramenta que eu desenvolvi aqui, baseada nos conceitos de design thinking, né, que busca inovação, essa coisa toda. Então, você vê que isso não é uma coisa assim jogada fora, não é uma coisa, obviamente, que eu tive condições de ensaiar, eu não tinha um briefing, o briefing foi pegando enquanto a Paola estava apresentando o pessoal, mas é o mais importante, eu chegar e começar a chamar a atenção, e aí quando você abre a mente, aí eu posso começar a falar coisas mais importantes, entendeu? Então você vê que, depois eu vou até mostrar, que uma das partes mais importantes é você aprender a contar histórias, quando a gente vai falar sobre copyright. História é o que conecta. As pessoas, às vezes, claro, que elas que a gente vai trabalhar para, às vezes, desenvolver a marca do nosso negócio. Só que muito difícil a marca, dependendo do tamanho que é o seu negócio, a marca, o fundador, você é tão importante quanto ela, né? E pelo que eu entendi aqui, a maioria das pessoas aqui tem condições de fazer um trabalho mais pessoal. Quando eu falo pessoal, é a pessoa se conectar com você para comprar o seu produto ou serviço e não necessariamente ter que se conectar com a sua marca para gostar do seu produto ou serviço ou não. Até a Apple tinha um Steve Jobs como lenda por trás, entendeu? E a gente vê a Microsoft tem um Bill Gates, tem marcas que não tem dificuldade de se desvencilhar do fundador ou da figura aí inicial que representa ela. E dependendo do seu negócio, sem problema nenhum ser você ter a sua jornada do herói, você ter os seus motivos, principalmente os seus porquês você quer ajudar determinadas pessoas. Entendeu? Então, Bruno, porque inclusive o Diego Carmona do Lead Lovers, que esteve aqui com a gente, ele falou muito dessa coisa da conexão das pessoas, né? Da pessoa com a pessoa. Então, assim, só para a gente visualizar, quais são os tópicos ou a sequência básica de uma copy? Em que momento eu vou pôr alguma história, seja uma história minha, seja uma história do meu cliente, na hora que eu vou escrever um e-mail para algum cliente, para o potencial cliente meu? Eu já vou chegar aí, tá, Paola? Vou falar assim, de 2, 3 tipos de copy diferentes e como que você organiza elas. Mas só resumindo, eu comecei ali a seguir o Brandon Burchard, e o Brandon o Brandon chegou, fez esse lançamento, a maioria e-mail, textão, alguns vídeos, né? E eu comprei. E depois eu comprei outro
curso não do Brandon, mas de uma outra pessoa. E quando eu fui lá, nos Estados Unidos, no curso do Brandon, eu comecei a levar mais a sério isso. E aí, a primeira coisa que eu aprendi assim sobre copy, agora não, você não precisa de estrutura, não precisa ser nenhum ninja da copywriting. Para vocês terem noção, embora eu tenha me formado em comunicação social, nossa, eu praticamente tive que colar para passar em português, entendeu? Até hoje, meus e-mails é difícil ir um sem um erro de português. Estão entendendo? Até mesmo eu uma vez já fui criticada por um amigo que me acompanhava nas minhas listas por algum erro de português de algum e-mail meu. Não esqueço nunca mais. Eu falo para ele parar de me seguir e seguir o professor Pasquale, entendeu? É mais ou menos assim que eu falo quando alguém entra e se a crítica é construtiva, eu agradeço, entendeu? O feedback, mas se alguém já entra ali de sola, eu entro de sola com os dois pés, entendeu? Falando ali. E isso aí é uma das características que eu aprendi ali com o Brandon, que eu vou falar assim. Ele falou assim: você conversa com a sua audiência da mesma forma que você fala com seu amigo, que tem, às vezes, aquele problema e tal. Só que quando ele falou isso, ele cometeu um erro, no meu caso. É que ele falou, do mesmo jeito que você conversa com um amigo no bar. E aí o meu papo com meus amigos no bar não costuma ser um papo muito sério, né? E aí eu acabei desenvolvendo, Bruno Giuliani, eu não sei se algum de vocês me acompanha, um estilo mais peculiar de me relacionar com os meus seguidores, entendeu? Um estilo mais ame ou odeie. Mais estilo Ricardo Jordão, né? Estilo Ricardo. Então, várias pessoas que eu fui ali, que eu já admirava, eu curto, e isso porque, em alguma forma, assim, isso reflete. Eu sou uma pessoa, assim, que no meu dia a dia, se eu estou realmente ali no bar com meus amigos, eu sou do tipo que perco amigo, mas não perco a piada, entendeu? Então, a mesma coisa eu vou falando ali na lista. Então, eu escrevo de uma maneira politicamente incorreta, não quer dizer que você tenha que fazer o mesmo para dar certo. Agora, sim, depois a gente vai aprender alguma coisa sobre gatilhos mentais, onde a gente vai ver que polêmica funciona. Tá? Só para, em termos de tempo, nós já estamos com 20 minutos, tá, Bruno? Só para você se organizar. Vou me organizar aqui. Eu vou começar dando aqui 3 dicas para você escrever bem e mostrando assim por que Eu queria só antes, a Paula sabe que eu sou da questão do linguajar e de ter a certeza se todo mundo está entendendo o assunto, que a copy é aquele conteúdo que você prepara para enviar para o seu prospect, para o seu cliente, quer dizer, é aquele texto que é sobre isso que a gente está falando, né, que a gente deve usar todos os dias e que ele deve ter uma linguajar que seja atraente para o nosso cliente. Né? Porque eu entendo como o dinossauro do marketing e tendo acompanhado o marketing digital, que esses novos textos, né, linguajares, né, e conceitos vão entrando, mas eles continuam sendo cada vez mais válidos. Então, é sobre isso que as dicas que o Giuliani vai dar aí para nós. Então, e aí, Sônia, por exemplo, você acabou de preparar uma proposta para mandar para um condomínio. A ideia é que você use essas dicas de copy naquela sua apresentação e naquela sua proposta, tá? Vamos ouvir, então, as dicas para escrever aí bem um texto, Bruno. Tá. As primeiras que eu vi, assim, que eu falo como se fossem os fundamentos. Primeiro delas é você escrever como se fosse você, entendeu? Você buscar uma linguagem autêntica. Você não querer parecer formal demais, ou não, você não precisa ir buscar, não estou falando da norma culta da língua portuguesa, mas você escrever da forma como você fala. Entendeu? As pessoas querem ler um texto como se elas tivessem, você tem que escrever como se tivesse uma conversa de um para um. Então, não é para usar vocês, é para usar você. Entendeu? Não é para você chegar e fazer uma petição jurídica, de jeito nenhum. Quanto mais diferente de um negócio assim de juridiquês, ou então de um contrato, você parecer melhor.
Você quer ser informal, entendeu? Aí, claro, você pode ter um estilo mais sério ou mais bem-humorado, e aí cada um vai ter a sua linguagem e você vai começar a atrair e agradar os públicos pela sua linguagem, pela sua forma autêntica de ser, e não precisa se preocupar em agradar necessariamente todo mundo, entendeu? Porque isso é impossível. Tá? Se você estiver agradando todo mundo, você está fazendo alguma coisa muito errada. Você está deixando de agradar mais gente que poderia se conectar e virar um cliente mais legal para você, essa parte toda. Então, a primeira é você encontrar a sua linguagem autêntica, você escrever como se fosse você mesmo mandando uma carta para um amigo seu que pode estar precisando dessa sua ajuda. Você pode dividir intimidade, você pode falar como se você escrever como se você estivesse falando, entendeu? Dica número 1 é essa. A 2 é o seguinte: eu quando escrevo, e pergunto assim, quando eu escrevo, quem vocês pensam? Para quem vocês pensam que eu estou pensando quando eu escrevo? Aí a maioria dos meus alunos fala assim, você está pensando em mim. Aí eu falo assim, não. Eu estou pensando no Homer Simpson. Tá? Se o Homer Simpson entende o que eu estou escrevendo, é bem provável que você entenda também. Então, a linguagem que você vai escrever é importante ser clara. Se você não gosta do Homer Simpson, pensa numa criança de 12 anos. Aquela criança vai entender o que você está escrevendo? Porque tem muita gente que gosta de fazer um raciocínio mega complexo no texto. Entendeu? E, na verdade, as pessoas não querem ler raciocínios mega complexos. Se ela quiser isso, ela vai para a academia e começa a pegar tese, monografia, dissertação e vai olhar aquilo. Você não quer estar escrevendo esse tipo de coisa. O seu cliente ideal, muito possivelmente, não é uma banca avaliadora de tese, de doutorado, essas coisas, entendeu? O seu cliente ideal, muito possivelmente, é um cara que está querendo aprender um pouco mais sobre como ser um excelente anfitrião para os convidados dele. Ali, por exemplo, no caso do Ed. O cara quer ir lá e ser um excelente anfitrião. Ele pode inicialmente trazer o próprio Ed e depois absorver um pouco das habilidades dele para a próxima vez que ele for receber os amigos ou os convidados, entendeu? E não tem ali agenda ou resolveu fazer da noite para o dia, alguma coisa. Cada um vai saber qual vai aprendendo isso. O cara ali não quer isso. Então você tem que escrever de uma forma simples. Eu escrevo pensando no Homer Simpson mesmo. Quando eu termino, eu leio e falo assim, será que o Homer ia entender isso? Se o Homer, que a gente sabe que é extremamente estúpido, né, conseguir ver aonde que eu quero chegar, é possível que 100% da minha audiência chegue também. Mais uma vez, não se incomode se alguns não chegarem. Então, o primeiro é autenticidade, o segundo é simplicidade, e qual que é a terceira dica? O terceiro aí dependendo do seu foco, né? Você deve disponibilizar uma agenda para escrever. Eu não sei, não é sob demanda. A gente vai ver que tem dois tipos de copyright. Tem a construção da sua copy de venda, se você vai fazer um funil. Por exemplo, é a Amanda que tem o site de... Cozinha 101. É o Cozinha 101. Carioca e já adorou a história do seu espaço. Qualquer dia vocês fazem alguma coisa em conjunto. Você está em Niterói, né? Estou em Niterói. O que acontece? Ela tem uma parte da copy que ela desenhar e escrever a página de vendas dela, se ela vai ter um vídeo de venda, se a pessoa se cadastra, como é que vai ser o follow-up. E ela tem, talvez, uma conversa no dia a dia com os clientes, que ela tem que fazer postagens no Facebook, ou no Instagram, ou no próprio e-mail, né? Ou gravar um vídeo. Mesmo para gravar um vídeo, existe uma copy. Então, você só tem que, primeiro, saber agora se você vai fazer uma copy de normal, aquela que vai ser fixa e aperfeiçoada, ou se é um broadcast normal. O que eu chamo de um broadcast normal é aquela que você é perecível. Você vai mandar, quem lê, leu, quem não lê, vai acabar tendo ficado na timeline lá do Facebook, do Instagram,
na caixa de entrada do e-mail, alguma coisa assim, que é um conteúdo que você gera. Então, existe o conteúdo e existe as sequências de conversão. Tá? Independente qual das duas você vai trabalhar, você tem que dedicar um espaço de tempo para escrever. Se você quer virar um bom copywriter, se você quer melhorar a sua forma de adquirir clientes através de textos, eu sugiro que isso seja você que faz inicialmente. Se você vai contratar o funil, pode ser que você contrate um copywriter, tipo no caso da Amanda. Se ela chega e contrata um copywriter profissional para fazer isso, porque ela não sabe fazer, inicialmente, com certeza, ela vai lucrar muito mais do que ela querer meter a mão na massa e escrever os próprios textos de conversão dela. As próprias headlines. Mas mesmo quando ela contrata, é importante ela fazer uma revisão, dar um pouco do toque do texto, da linguagem dela? O copywriter profissional, se ele for bom, ele vai fazer uma entrevista completa com ela, vai perguntar por quê, vai ver a história, vai querer se esforçar para entender do cliente. Mas ela querer dar um toque, chances são que a parada não vai funcionar. Entendeu? Olha só, quando eu vou falar, só uma coisa assim, para eu falar qual é a terceira dica antes, seria o seguinte, a terceira dica é que você vai dedicar 80% do seu tempo que você tem para escrever. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com o conceito de Pareto. É a lei do 80-20. Entendeu? Pareto é uma estatística que mostra que 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu faturamento, 80% do seu resultado. Então, é muito utilizado em vários momentos. Então, o Pareto no texto é o seguinte, 80% da sua dedicação do seu texto tem que ser, o foco tem que ser para o 20% inicial. Ou seja, o título, a headline, possivelmente a imagem que você vai escolher, se você for escolher uma imagem, for um post no Instagram ou um artigo. Mas, nossa, eu dedico aproximadamente, se eu tenho 1 hora para escrever, eu fico cerca de 40 minutos a 45 fazendo brainstorming do título e da lead, que é o primeiro parágrafo, e o resto eu encho linguiça quase. Então, quais são essas primeiras partes? É o título... O título, a lead, que é o primeiro parágrafo. Entendeu? Depois eu vou mostrar uma estrutura completa e tal. Mas isso é o mais importante, porque não adianta nada você fazer o texto mais maravilhoso do mundo se hoje você está competindo por atenção. E as pessoas vão dar atenção baseada nas suas primeiras palavras. As primeiras coisas que elas vão ver são o título, que seria a sua headline. Ou seja, não adianta nada o seu e-mail ter um conteúdo, nossa, maravilhoso, se o cara não vai abrir porque o seu título está ruim. Tá. Entendeu? Por isso que a dedicação... É muito melhor você ter um título maravilhoso e depois um e-mail ruim que no mínimo a pessoa viu, do que não adianta nada você ter um título ruim, escrever uma peça maravilhosa que ninguém vai olhar. E olha que interessante, a Gisele, que está aqui, ela é arquiteta e eles estão criando uma plataforma para o cliente contratar uma consultoria mais informal, sem ser um grande projeto. Então, dicas, essas coisas. E eles puseram uma página de vendas desse serviço para fazer um MVP, né, um teste piloto, e eles estão percebendo que as pessoas estão entrando na página de vendas, ficando muito pouco tempo e saindo. Então, o desafio deles tem tudo a ver com essa questão de copy, né, Gisele? É essa primeira parte do site que tem que ter um título, uma frase que vai agarrar a pessoa para ela ter vontade de continuar lendo. O título tem que criar o desejo dele ler as 3 primeiras linhas. As 3 primeiras linhas tem que criar o desejo dele ler o próximo minuto. O próximo minuto tem que criar o desejo dele ir lendo o resto. Então, é essa sequência que a gente tem que entender e fazer ela cada vez melhor. Porque realmente hoje as pessoas têm zilhões de distrações e estão perdendo o hábito de ler, né? E isso pode ser no vídeo também, porque normalmente não que você precise scriptar e usar um teleprompter, que é aquele negócio que o pessoal do jornalista usa na televisão para ler, com 100% dos seus textos ou 100% dos seus vídeos. Mas a forma como você fala é interessante você
trabalhar isso. E aí, você tem alguns exemplos de títulos que você já usou na sua vida, que foram títulos que deram muito resultado? Tenho sim. A maioria, os que deram mais resultado em termos de título que eu fui testando, aí cada um vê assim o seu gatilho e outro, né? Mas foi às vezes usando polêmica, né? Teve o meu e-mail mais aberto da história foi um que eu usei assim: briguei com o Érico Rocha no meio do lançamento dele. Ele que é um dos maiores vendedores de fórmula de lançamento como afiliado, Eu né? estava vendendo fórmula de lançamento, né? E aí eu comecei o título assim: olha, pô, é, o Érico é realmente o cara que mais entende de fórmula de lançamento no Brasil, mas ele não sabe explicar a fórmula melhor que eu. O pior é que Entendeu? não sabe mesmo, né, Eu Bruno? Ele consigo precisa explicar melhorar a muito melhor. didática dele, pelo amor E, de Deus. e aí eu cheguei e falei, olha, eu criei um vídeo com os 12 passos, ele explica da forma emocional que funciona melhor do que eu explico. Mas o meu gancho para chamar a atenção para o meu vídeo, para as pessoas que estão cansadas daquela enrolação hipnótica, funcionou bem, entendeu? Outro que eu cheguei e você vê assim, hoje a gente tem aqui, é claro que depois, em termos de e-mail e texto, você tem que começar a entender quais são alguns filtros de spam também, só que não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Mas eu escrevi um e-mail assim, a farmácia de Deus. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, entendeu? Mas eu estava vendendo o Fitoenergética do Bruno Gimenez, que é um curso de como você usa ervas e plantas para fazer ali magias curativas e outras coisas nesse nível. E comecei assim, a farmácia de Deus, com um pedaço do Gênesis, né? Que, ó, e no sexto dia Deus criou as plantas. E botei ali o resto do trechinho e mostrando assim que, pô, que existe aí uma sabedoria universal para curar as pessoas e que está escondido aqui no meio das plantas e do reino e que sei lá o quê. Só que hoje o homem moderno esqueceu disso. Então, eu, na verdade, não fiz nada com um cunho tão religioso dentro da minha mensagem, só que, nossa, toda vez que você usa, por exemplo, Deus, Jesus, Cristo, Bíblia, esse tipo de coisa, eu, por exemplo, reparei que você tem o dobro da abertura e o dobro do engajamento. É mesmo? Uma conexão muito forte com as pessoas. Eu vejo isso, por exemplo, num post do o Vitor Damasio, não sei se já veio aqui ou se vocês conhecem, mas eu pedi para ele fazer esse teste. Aí ele botou no Instagram, assim, ele botou uma imagem da janela do avião, daquelas nuvens no horizonte, e o texto dele foi só esse, assim. Tá certo que não, foi só para testar um engajamento inútil, mas funcionou. Ele botou só assim: entendo quem não acredita respeito quem não acredita em Deus, mas não entendo. Era só isso, entendeu? E esse post teve o triplo do engajamento do post mais alto dele, que era um dele tocando guitarra no evento dele, super legal, todo trançado. Você vê que o Paulo Vieira segura a bandeira do Brasil. Ele fala: estou aqui acompanhando o julgamento do Supremo. E tem 3.000 pessoas falando amém embaixo, porque ele já ancorou essa parte mais religiosa dele. Mais uma vez, eu não estou falando, eu não sou um cara religioso, estou mostrando aqui o que funciona. Se você tiver essa pegada, putz, ótimo. Agora, juntando essa questão dessa primeira parte, aonde que você começa o storytelling? Você já começa a coisa de contar uma história nesse primeiro parágrafo? Olha, 100% do que eu vou fazer, eu obedeço essa ordem, entendeu? Então vamos lá. Título, depois algo que chame a atenção e gere uma mini conexão já, entendeu? Você pode usar uma imagem que gere isso. Eu, por exemplo, nos meus e-mails e na maioria dos meus artigos, eu gosto de usar uma citação.
Então, eu pesquiso alguma citação sobre aquele tema. Uma citação pode ser um ditado popular, uma palavra famosa, ou até mesmo um textinho, entre aspas, de alguma coisa muito legal que eu falei. Depois, no meio do e-mail, eu subo isso. Tá? Aí, depois, primeira linha, tem que já começar a escrever algum tipo de benefício ou remoção de dor clara que a pessoa vai ter ao ler aquilo que você está escrevendo, ou então ao acompanhar aquele vídeo. Tá? Então, a pessoa tem que entender o que ela vai ganhar se ela continuar te dando atenção. Primeira coisa é essa. O ser humano é sempre motivado, né, pelo prazer ou pela dor. Então, você tem que mostrar para ele. Se você chegar e começar com uma filosofia que vai começar a dar volta, não precisa encher linguiça, gente. Vai direto ao ponto, fala o que ele vai ganhar. Ele seguindo aquilo. Depois que você botou isso, agora você pode começar a contar algum tipo de história. E a história, ela pode ser curta como uma linha, como um texto inteiro. Uma história curta que nem uma linha é assim, como se eu posso pegar e falar, embora, eu vou falar com vocês sobre, olha só que interessante, vou falar com vocês sobre oferta irresistível, né? Eu estou numa busca de saúde e emagrecimento também, desde o início do ano. Ou seja, eu estou de dieta, só que eu amo chopp, né? Eu gosto de comer. E agora, concordem vocês ou não, eu adoro aquela wings do Outback, né? Bem apimentada. Bem gordurosa. E o mais apimentado. Aí aqui apareceu no shopping na minha frente uma promoção assim, se você pedir uma wings e 2 chopps, você ganha uma caneca, entendeu? E aí, eu estava falando com minha esposa, olha que interessante a armadilha, né? Eu não preciso da caneca, eu não preciso da wings, vai detonar, e muito menos do chopp vai detonar a minha dieta. Pô, tô uma semana resistindo. Aí minha esposa vira para mim e fala, vamos almoçar no Outback? Ah lá! A caneca. Aí, já não tem a verdinha que tá lá em cima, sabe? Ou seja, eu que fiquei ali de segunda a quinta não indo, eu fui na sexta, depois eu fui na segunda, mas depois fui na quarta da outra semana e completei o kit da O Ed já tá falando que faz faz as wings, ele falou que é uma perdição essas wings. E ele faz. Eu vou te falar, a única coisa que eu não me dou bem na cozinha, com eu fazendo, é fritura, né? Tem uma coisa ali de temperatura do óleo e que sei lá o que e tal. É uma das raras coisas que eu não me dou bem fazendo. Mas eu adoro comer, entendeu? Eu amo fritura. Então, quer dizer que a história pode estar em uma frase. A história pode estar numa coisa simples que nem essa. Em menos de 1 minuto você contou. E agora eu vou te mostrar justamente o que é uma oferta irresistível. Olha só, para muitos isso pode ser um negócio estúpido, mas eu vi muito mais valor numa wings e 2 chopps, uma vez que eu tenho como ter uma caneca que eu sempre desejei sem precisar roubá-la. Uhum. Né? Uma vez que a maioria dos meus amigos tem a caneca do Outback e todo mundo fica numa situação constrangedora quando vai perguntar para o outro: como é que você conseguiu essa caneca? Né? A maioria sabe exatamente como é que foi. Foi parar na bolsa de alguém. Então, essas histórias, quanto mais constrangedora, quanto mais chamar a atenção, quanto mais mexer com emoção, né, melhor. Quanto mais a pessoa tiver o contexto do que acontece no dia a dia, melhor. Então, se eu chegar e botar o título, não precisei roubar uma caneca, vai abrir? A curiosidade é uma outra coisa que desperta, né? Assim,
Ô, Bruno, você acha que título... Porque tem uma coisa é o título de um artigo, de um texto. E outra coisa é o assunto de um e-mail, para a pessoa ter vontade de abrir. Né? Antigamente a gente tinha aquele Dá conceito no de mesmo, quase. manchete. É a mesma coisa, Dá então. quase no mesmo. Pensa da mesma forma. Não tenta deixar tudo mais complexo, não. Título, headline de e-mail, headline de página de captura, e que sei lá o que, dá a mesma importância praticamente para todos eles. É claro que, por exemplo, numa página de vendas ou numa página de captura, você pode trabalhar mais com a cobiça dos outros do que com a curiosidade. A manchete ali, um título desse, quando eu não precisei roubar uma caneca, não vai funcionar numa página de captura ou para uma venda. Aí você precisa mais trabalhar, de preferência, aí com a cobiça ou com medo. Tá. Que tem a ver com a dor de quem está abrindo essa página, é isso? Exatamente. E aí a Gisele está até perguntando, essa sequência que você colocou aqui da copy, ela também pode ser usada para mensagens do WhatsApp? Pode. Mas aí tem que ser mais curto. Tá. Então é só encurtar o tamanho. Você usa o mesmo conceito, tá? No WhatsApp pode ser que uma imagem funcione melhor do que uma mini historinha contada, você tendo ali. Ou então pode até, tipo, a chamada de atenção, na verdade. Quando você for chamar a atenção é a imagem. A história você pode contar, pode ter um videozinho, pode ter um áudio, qualquer coisa assim. Mas só terminar a estrutura, então, você tem aí o título, você tem algo para chamar a atenção, você tem a história. Aí depois da história, você pode racionalizar, mostrar algum tipo de benefício real que aquilo gera. Tipo, a grande lição de moral da coisa toda e como que ele vai se beneficiar disso para você. A história já gerou a conexão e tal. Agora você só vai listar o que ele ganha, né? Ou então o real passo a passo, ou a lição de moral que está por trás ali da história. E você pode sugerir algum tipo de comando ou de ação. Entendeu? Algo que ela possa fazer que dê algum resultado nela, ou algo que ela possa fazer para gerar um resultado futuro. Que aí começa a entrar a brincadeira inteira das sequências. Eu clico Mas aqui. aí você dá um conteúdo, por exemplo, eu faço um exercício para a pessoa estabelecer uma meta, você dá, é isso? Pode até ser isso, mas você faz isso da forma mais breve possível. Se você não quer dar uma aula, se você só quer chamar atenção, você dá o conteúdo, por exemplo, os 5 passos e você descreve os 5. Eu posso chegar, olha, os 5 coisas que eu faço para escrever, 6 passos que eu faço para escrever um e-mail são pensar no título, pensar numa frase de chamar atenção, contar a história, botar uma lição de moral, botar a chamada para ação e escrever um PS. Entendeu? Aí eu faço só isso, não preciso detalhar o que é cada um desses 4. Esses são os 6 passos. Quer descobrir mais sobre eles? Clique aqui. E quando você fala em PS, o que você costuma pôr no PS? Aí, normalmente, quando eu estou escrevendo e-mail, eu estou falando mais ou menos numa escrita de e-mail, entendeu? Ou numa espécie de carta de conversa. Eu ponho minha saudação de despedida, coloco isso, e o PS, no e-mail, eu acredito que é fundamental, ou às vezes se você está fazendo uma espécie de um artigo. Eu escrevo artigos no Pulse, no LinkedIn, e às vezes no Facebook também, aqueles famosos textões e tal. Quando eu coloco, eu gosto de colocar o PS, que é o PostScript. Hoje, as pessoas estão com o dedinho nervoso, entendeu? Então elas pegam essa rodinha do mouse, quando elas veem um texto muito grande, elas já querem ver o começo e o final. Ou se elas estão no mobile, elas primeiro querem ver onde aquilo vai dar. Então elas vão lá e escrevem. O PS, ele tem que ser uma espécie de uma condensação da ideia central, ou resumindo, ou só o link mesmo que você quer mandar. Aquele tipo de resumo, para você pegar principalmente as pessoas que navegaram até embaixo, que ficaram com preguiça de ler. Adorei essa ideia do PS, adorei, isso é muito bom. E aí, Bruno, eu tenho o desafio do tempo, nós temos ainda 15 minutos e você também precisa falar de oferta irresistível. Tá bom. Então, eu vou te convidar a gente passar para a oferta irresistível. E se o pessoal ainda tiver dúvidas e perguntas sobre copy, manda. Se não der tempo, no finalzinho, a gente volta nesse assunto. Não, tudo bem. Vamos lá. A oferta irresistível, ela vai seguir basicamente
essa primeira sequência a mesma da copy de relacionamento, dos e-mails de relacionamento, dos artigos, seja vídeo, seja artigo, tá? Só que a diferença é que ela tem o objetivo de vender. A oferta irresistível, ela para funcionar, ela tem que vender, né? Senão, não é. O conceito por trás de uma oferta irresistível é a pessoa, é aquela sensação de ganho por parte do cliente, dele ter uma barganha que ele vai ser muito burro se não pegar. Entendeu? Ele tem que ter aquela sensação que ele está trocando R$50 por 100. Se eu chegar agora e pegar, exemplo aqui, uma nota de R$50 e falar, pô, quem é que troca por 5 notas de 10? A pessoa pode estar com a sensação que ela está trocando 6 por meia dúzia, o que é verdade. E muita gente faz uma oferta assim, olha, você compra meu produto, você ganha o benefício. Tá? E isso aí está muito longe de ser uma oferta irresistível. Oferta irresistível é aquela que, olha, nossa, você compra meu produto, você vai ganhar o benefício, você vai remover a dor e vai mudar a sua vida. E nunca mais vai acontecer isso de novo, e só tem tantas... só posso vender isso até amanhã, ou então só tenho tantas unidades, tem um monte de gente. E agora sim, a gente sempre vai ter a questão da integridade. Tá? Eu, por exemplo, gosto de marketing com integridade. Eu nunca usei nenhum tipo de falsa promessa, eu não trabalho com essa questão de falsa escassez, ou seja, se eu não tenho poucas vagas, eu não vou falar poucas vagas. Se eu não tenho, se o negócio não vai fechar amanhã, se vai continuar vendo aberta amanhã, eu não falo que vai fechar hoje. A minha sugestão, se você tem um negócio que você quer que ele sobreviva a médio, longo prazo, né? Se você não tem a filosofia de um enxame de gafanhoto, que onde vai dilapidando ali, que você trabalhe desse jeito também. Entendeu? Então, como que funciona principalmente a oferta irresistível? O princípio é o mesmo, você tem que chamar atenção. Só que em vez de você usar alguma coisa mais polêmica inicialmente, tá? Tem que ser alguma coisa que esteja mais conectada ao benefício, e um benefício, quanto mais ganancioso, melhor. As pessoas têm um monte de instintos emocionais, e quanto mais você acessar aquele instinto primitivo, mais as suas chances de comprar. Um deles é de se alimentar bem, entendeu? Esse tipo de coisa. Ter vantagem sobre os outros, entendeu? Se destacar, parecer melhor. Então, um monte de coisa aí a gente pode sim. Isso eu uso sem moderação, entendeu? A manipulação dos instintos das pessoas. Agora, uma das coisas que a gente tem uma tendência quando a gente fala de oferta irresistível é, por exemplo, eu falar que o meu processo de coaching, que normalmente custa R$4.000, eu daria uma oferta irresistível se eu oferecer ele por R$2.000. Não, ainda não é uma oferta. Isso não é inteligente, né? Isso nem é irresistível também. Está longe de ser ainda uma oferta irresistível, entendeu? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do Ed, né? Vamos fazer uma oferta irresistível para o Ed vender um jantar lá privado para um grupo de pessoas. Ok. Então, um jantar privado, né? Seria como se fosse alguma coisa assim. Faça seus convidados acreditarem que você é a pessoa, às vezes, no fim das contas, o que está por trás? Às vezes você tem que entender qual é a psicologia que está por trás, entendeu? Quando alguém vai ser um anfitrião, vai receber gente, ele está a fim de fazer o quê? Está a fim de tirar onda. Está a fim de parecer mais rico do que é, está a fim de parecer mais legal do que é, né? E não interessa se é para gente que gosta dele, que não gosta, mas ele quer que as pessoas saiam de lá falando bem, né? Falando, porra, queria eu fazer um negócio desse. Entendeu? Ou então que as pessoas tenham uma experiência que elas não vão esquecer. Então, isso aí é o que está no fundo, digamos, dos instintos primitivos da pessoa que vai contratar o Ed. Você tem que conversar sobre isso em algum momento para virar uma oferta irresistível. Não estou falando que você precisa, nossa,
ter a sutileza de um elefante e jogar isso na cara dele, mas a gente em algum momento vai comunicar, vai acionar esse tipo de coisa. Exemplo, né? Vamos pegar a coisa mais suave que tem aí. Tipo, se é para homem ou mulher, já começa a fazer diferença, né? Mas vamos supor que seja o homem que toma a decisão de te contratar. Em geral, quem toma mais essa decisão? É o homem ou a mulher? Para jantares particulares, a gente fala mais com a mulher. Mas eu não sei dimensionar para você, mas de onde vem a ideia, mas normalmente quem negocia é a mulher. Que vem negociar comigo mais é a mulher. Tá bom. Então seria... Tem um sentido de organização maior, eu acredito que seja por isso que o marido fala assim, organiza você, aí a gente acaba conversando mais com as mulheres, né? Não, show de bola. Agora, se você conversa mais com as mulheres, é porque ela procura, é porque ela que faz as coisas, e o bate-papo é muito melhor. Então, se você tem um negócio claro, você tem que ter um papo mais feminino nessa hora. Quando eu falo mais feminino, não que você tenha que se afeminar na hora de falar, mas que você tenha que falar um papo que vai entrar na cabeça da mulher. Então, a mulher quer o quê? Ela quer, diferente às vezes do homem, que não está muito preocupado se a casa vai estar num negócio impecável, a mulher já tem. A mulher tem que estar tudo certinho. Então, é como se fosse o seguinte, crie uma experiência impecável, né? Em todos os sentidos, para as suas visitas. Se achar a frase, quanto mais perto do faça suas amigas terem inveja da sua festa, é o melhor. Só que a gente não pode falar isso de cara, entrar de sola desse jeito. Não, mas alguma coisa do tipo, você já imaginou uma festa inesquecível, que todo mundo sai falando da festa, e o melhor, a sua cozinha fica organizada no final da festa? Alguma coisa nessa linha, não é isso? Isso faz parte, viu, Paola? Eu sei. Durante a venda, assim, o que eu digo para ela é que eu entro e saio e a sua cozinha parece que eu não passei por lá. Então, isso é vendido no pacote que quando eu vou embora, você tem a certeza que eu não fui lá. Eu estive lá, mas você tem essa certeza. E aí, Bruno, isso faz parte da oferta irresistível? É isso que você está falando? Sim. Esse gancho inicial que você falou é uma frase perfeita, não para o título, para chamar a atenção, mas convida a pessoa a querer continuar lendo. Entendeu? Uhum. É como se fosse... E você usou uma palavra que é perfeita já. Você já imaginou, aí você já liga para a pessoa começar a imaginar. Entendeu? Seus amigos, além de terem uma experiência ali maravilhosa, ao final da festa, quando você está querendo aproveitar mais, ou ao final está tudo limpinho, arrumado. A gente só depois tem que ver se isso é realmente o principal diferencial, o principal gancho, para não parecer esse negócio, nem parece que eu fui lá, talvez não seja uma das melhores frases. Nem parece que eu fui numa festa, que aí não é bom para o seu posicionamento. Entendeu, Ed? O seu posicionamento, você pode ao mesmo tempo falar isso, mas nem parece que eu fui lá. Não foi uma festa. Sim, não, eu acho que a colocação foi errada nesse momento. Troca a frase para ficar uma frase. Estou curioso pelo título. Essa é a arte. Então, o título a gente teria que fazer um brainstorm. Como eu falei, eu não vou chegar e soltar ali milhões de títulos. Olha lá, a Sônia trouxe aqui uma ideia, ó, ser convidada da sua própria festa. É um conceito aí, uma ideia no sentido de não vai ter trabalho nenhum. Isso, em algum momento do texto, é muito interessante. Parece que você é, na verdade, uma convidada. Em termos de cozinhar, em termos de cuidar dos seus convidados, parece que você é uma convidada da própria festa. Só que a gente tem que querer entender que o cerne da coisa é o desejo dele impressionar. Uma coisa que... Não é só conveniência. Eles querem, muito possivelmente, impressionar. Uma coisa que eu noto muito, Bruno, quando a pessoa te vê dentro da casa, né? Eu vou botar a foto aqui, esta aparência do cara de Dolman dentro da sua casa, essa aparência impressiona muito. Então, a presença do chefe dentro de casa, eu acho que é
É um E dá apelo um ar mais grande. sofisticado, né? É uma coisa de impressionar Então, mesmo. as pessoas até tomam um choque quando te vê dentro da cozinha, um chefe de cozinha e uma equipe Você trabalhando. pode vir para a reunião dos protagonistas, a próxima você vem. Guardar. Vou colocar ele e já volta. É um care a mais que ele tem. Vamos lembrar, a prioridade ali que ela quer, talvez a gente está ali falando desse diferencial, né, que ela não vai sentir a presença, mas não é bem o que quer. As pessoas querem sentir a sua presença. Sim. Entendeu? O título tem que ser mais nessa parte de realmente ali encante, impressione, faça as pessoas terem ali uma experiência inesquecível. Façam elas perguntarem quando vai ter a próxima. Façam elas, tipo assim, qual é o melhor restaurante aí da cidade? É como se fosse, faça as pessoas esquecerem o jantar que ela teve em... Poderia ser uma coisa do tipo assim, faça uma noite de Paris na sua casa para Pode. Se a impressionar. pessoa curte Paris e comida francesa, né, e for uma das especialidades dele, ok, né? Agora, se eu faço um negócio desse, né, Não vai cada um combinar. vai saber qual é o tipo de chefe que vai, se ele é mais italiano, se ele é mais francês, sei lá o quê. Italiano. Não, claro, só mais um exemplo, na verdade, né? Essa coisa de tentar gerar um valor, né, inesquecível. Né? Mas Alguma coisa na linha do imagine. aqui. Legal, mas vamos seguir aqui, senão eu não vou conseguir terminar aqui no prazo que vocês querem. O gancho pode ser muito esse aí, já que a Paula estava. Olha, quando você decide contratar um chefe profissional, o que acontece? Entendeu? Aí você vai listar já alguns benefícios ou remoção de dores. Você pode botar os dois nessa ordem. Olha, os seus convidados recebem muito mais atenção. Você pode ficar muito mais presente para eles, porque você não precisa estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Eu vou te falar que para mim é importante isso, entendeu? Com certeza para alguns dos seus convidados também. Entre benefícios, a louça fica tudo limpa, não tem aquele negócio de improviso, de alguma coisa que está faltando ou não tem o desespero, não tem essa parte toda. Então, você lista fora que os seus amigos vão ficar pedindo para você fazer isso de novo. Vão perguntar quando que você vai fazer outra dessas. Você vai virar o comentário do grupo, né? Seja, sei lá, de WhatsApp ou sei lá o quê. As pessoas vão postar no Instagram as suas fotos. Aí você tem que saber ali, dependendo. Mas algumas consequências são essas, entendeu? Fotinho dos jantares que você faz, que todo mundo hoje em dia vai lá e tira, e a gente tem que se modernizar para acompanhar o cliente. Depois que você faz isso, aí está na hora de você contar a história. Tá? A história aí por que você decidiu, em vez de abrir o próprio restaurante, levar essa experiência para a casa das pessoas. Entendeu? Por da onde que vem isso? E aí, quanto mais emocionante isso, melhor. A gente vê ali que tem vários e tal, mas eu vejo a dificuldade, ou então alguma jornada que aconteceu. A gente vai ter que extrair nessas coisas. Conectando aí com a necessidade de agradar, de estar mais próximo, de saber que as coisas todas acontecem desse jeito. Aí depois vai começar a listar, de fato, o que acontece. O que é de fato o que acontece? Como é que funciona? Quantas horas são? Como é que a operação em si. Você vê que só agora aparece a operação. O que eu vou entregar? Então, quando a pessoa compra o protagonista, vai receber isso. O que eu vou receber? E sempre encaixando ali, obviamente, os benefícios junto. Tá? Nunca pode deixar de querer. É a parte técnica. É o que eu falo, a diferença entre você vender o destino e vender o avião. As pessoas não estão tão preocupadas com essa parte técnica. Um ou outro cri-cri depois tem que saber só para racionalizar. Mas a venda já está feita, de preferência aí. Então, logo depois da entrega, o que a gente vai chamar da oferta irresistível? Seria essa composição de preço. Né? E essa composição de preço se você for numa cantina italiana de ponta, onde tivesse um chefe para preparar uma refeição gourmet
para todos os seus convidados, você pagaria, pô, X, entendeu? Aí você acha aí a melhor restaurante, a melhor coisa, botando o seu valor lá no alto. Se eu fosse montar uma cantina gourmet e fazer isso tudo. Uma garrafa de um bom vinho, né? Quando você compra ele dentro do restaurante, ele costuma ter 300% de acréscimo, ou sei lá quanto que o restaurante hoje cobra, põe de margem de lucro em cima de um vinho. E você vai criar uma conta que a pessoa realmente não quer pagar. Entendeu? Agora é o seguinte, quando você leva isso para sua casa, mais que você faça VIP, aí você tem que dar um jeito de cortar esse preço, não necessariamente pela metade, cada um tem um valor. Se você quer aumentar ainda mais a percepção, ok, né? Olha, nem todo mundo pode pagar, minha agenda é toda bucada e sei lá o quê. Se você pode se dar o luxo de ser marrento, você pode cada vez ser mais marrento nessa história e não precisar trabalhar. Depende do seu público-alvo. Se for um cliente rico, snob, que não está preocupado com isso, aí você não pega mais leve nesse negócio, é muito mais pela experiência na casa. Agora, se for a pessoa que realmente vai fazer isso de vez em quando, então quer a conveniência e tal, aí você vai mostrando. Conta que você teria no restaurante, conta que você vai ter levando essa experiência para sua casa. E aí você já coloca aí o seu preço. Entendeu? Ou, só que no seu caso, eu imagino que seja muito sob demanda. Então, você não adianta colocar. Mas você pode colocar mais ou menos só a experiência de preço que ele teria no restaurante e falar, pô, o meu é uma fração. Entre aqui, consulte e faça um orçamento de como é. Isso é aquilo que eles chamam de ancoragem mais alta. Eu começo falando, ter uma experiência como um jantar em Paris significa viagem, ir para Paris, sentar no restaurante, pagar uma conta de um restaurante caro, custaria tanto. Você vai ter Paris na sua casa apenas e aí você põe seu preço, é isso? Seria, mas eu imagino que no caso dele ele tem que orçar individualmente, certo? Certo, eu faço personalizado, então assim, eu tenho um bate-papo prévio e aí dentro disso a gente levanta mais ou menos o custo. Então não tenho muito padrão. A gente tem uma média que a gente consegue fazer, mas eu não tenho muito padrão de preço porque é personalizado. Não, legal. Mas se você não precisa, no seu caso, as pessoas vão entender. Elas não estão ali buscando isso, elas vão orçar. E você talvez queira orçar e conversar. Principalmente se você for depois um bom vendedor, alinhado ali com a copy, você aumenta aí o seu potencial de conversão. Então, você vai chegar mas só que é interessante você já dar uma expectativa de preço surreal. Exemplo, se você for levar 10 convidados para jantar num bistrô italiano mais luxuoso, onde você parece que está tendo uma experiência italiana com um chefe dedicado exclusivo, você vai largar lá no mínimo X. Eu garanto que a gente consegue chegar numa forma bem mais amigável de você levar essa experiência para sua casa, encantar ainda mais, né, o pessoal. Logo depois disso que você faz esse tipo de oferta, aí está na hora de você agregar alguns bônus, entendeu? E aí, para ser uma oferta irresistível, que eu falei, Paulo, não adianta só você cortar um preço pela metade. Você tem que agregar alguns bônus. O que seriam, no caso dele, alguns possíveis bônus? Eu vou deixar de presente uma taça, alguma coisa tão simples quanto essa, ou então eu vou deixar aqui o livro, o meu principal livro de receita, eu vou te dar um curso de vídeo mostrando a receita que eu fiz para fazer aí, vou te dar num pendrive um vídeo dessa receita, então se ele já tem... Essa ideia, né, das receitas que foram feitas é uma ideia bem legal. Eu vou te dar a minha lista pessoal de fornecedores, onde você consegue comprar vinhos com 15% de desconto, né? Sei lá, qualquer coisinha que você possa imaginar que gere um valor para esse cliente, você pode. Se, por exemplo, você, como parte da sua experiência, você aparecer na mesa vestido e fazer aquele discurso, entendeu? Você pode transformar isso em bônus.
Existe você só estar ali na cozinha cozinhando, e existe você aparecer todo lá e falar, isso aqui, sei lá o que, trufado da ponta, aí a galera até perde o... Ou imagine no meio de um jantar, se você entende alguma coisa de harmonização de vinho, então Uhum. você fazer né? Porque tem gente que vende isso. Então você, durante o jantar, explicar a harmonização do vinho pode ser um bônus, por Não, exemplo. tudo isso aí vira bônus. Você tem que falar, olha, dá um jeito de escrever um texto que parece que só pelaquilo já vale. Entendeu? Essa questão de chegar à mesa e fazer a explanação dos pratos, a maioria dos clientes eles pedem isso, né? Acabam pedindo. Então, isso vai vir antes nos benefícios e na Pode, hora de você dar seus argumentos. ou você pode transformar isso numa espécie de bônus. Uhum. Entendeu? Legal. Se você, como bônus ali, eu vou. Qualquer coisa dessa aí que você imagine que possa agregar, que pudesse ser. Ô, Bruno. Você vai vender separadamente. Oi. É que como a gente já passou 5 minutos, mas eu não queria deixar de trazer, porque a Elise e a Kátia, que estão aqui, vendem curso, vendem treinamento, desenvolvimento para a empresa e a outra para um programa para jovens se encontrar na carreira e na vida pessoal. Então, quando dentro dessa sequência, que dicas que você tem para elas conseguirem vender mais os treinamentos e as turmas? Eu vou depois, eu mando para você, Paola, um checklist completo disso, tá bom? Perfeito. Mega agradeço. Pessoal. E Entendeu? só para fechar, eu não posso deixar de fazer a pergunta de uma protagonista, a Mônica, que não teve aqui, mas que ela te acompanha e viu que você teve lá com o Frank Kearney, e ela então pediu para perguntar para você qual que foi a maior sacada que você aprendeu, o insight que você trouxe daquele encontro com ele, ela que também é fã dele, que também acompanha o trabalho dele. Olha, o Frank Kern é o foco, entendeu? A simplicidade. O Frank Kern, ele gosta de, por mais que ele tenha milhões de produtos, ele dedica 80% do tempo dele para um produto só. E é isso aí que muita gente erra. Eu vi aqui, aparentemente, todo mundo nessa aí tá acertando, entendeu? Você tem uma espécie de um carro-chefe e o seu negócio é dedicado a isso. Mas, normalmente, coaches, empreendedores digitais, treinadores, eles são puxados em 20 direções ao mesmo tempo, 2 parcerias esquisitas, múltiplos produtos, e você não consegue, às vezes, sabe fazer a copy direito nem para um, e agora tem que fazer copy para 5 cursos e produtos, entendeu? Então, o Frank Kern sempre vai ali e fala o que você quer que faça dar certo. Então, é uma coisa que eu mesmo adotei nas minhas mentorias. Ontem eu fiz uma mentoria ali e a galera ali, porque eu quero lançar um curso digital, quero um evento presencial, quero fazer coaching para um, quero fazer coaching grupo, quero... Opa! Eu só consigo te ajudar com um. Qual que você quer que eu te ajude? Maravilhoso, maravilhoso. E você tem sugestão, a Elise está perguntando, para se aprofundar no estudo sobre copy. Quem são aí os papas que você recomenda, ou papa que você recomenda para acompanhar, para aprender um pouco mais profundamente? Olha, hoje tem bastante material sobre isso, inclusive em português, né? Em termos de livro, para você entender a base, eu acredito que quem gosta, todo mundo pode ler O Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, tá? Ele é mais científico, mas ele mostra a base de tudo, entendeu? Eu acredito que ele é um importante muito mais para você pegar gosto pela coisa. Ele não vai te ensinar a fazer o copywriting, mas vai, dar 2 ou 3 tapas na sua cara para você falar, realmente agora eu sei que isso funciona e que eu tenho que me dedicar nesse negócio. Aí, para aprender, você pode seguir, por exemplo, o Rafael Albertoni, né? Quando você liga, aí ele te dá checklist de headline,
ele te dá um monte de coisa bacana aí sobre copyright. O Rafael é um dos primeiros, ele é focado em copywriting, né? E ele já tem muitos anos que vem trabalhando aqui no Brasil com copywriting. Ele é um formador de copywriters, né? Então, isso aí ajuda bastante. Mas só para finalizar ali a parte aqui do Ed, tá? Para eu fechar aqui a estrutura antes, é muito legal se você puder oferecer uma garantia, faz parte da oferta irresistível se oferecer algum tipo de garantia. Ou seja, nossa, são seus convidados fazendo uau ou seu dinheiro de volta. Coisa assim. Se os seus convidados não pedirem para repetir, não perguntarem o meu nome, não fizeram uma coisa assim, que não é o que quer, eu vai. Aí cada um vai na sua confiança em relação à garantia. Mas uma garantia, ela não é só uma segurança para a pessoa. A sua confiança vende. Entendeu? Quanto mais confiante você é, maior o potencial da pessoa fechar. Então, uma garantia é você chegar e falar, olha, o negócio funciona. Entendeu? Eu garanto. Não é só, você... porque para você ter coragem de virar e falar, devolva o seu dinheiro de volta se você não gostar da festa, você tem que estar muito confiante que a festa vai ser incrível, né? Uhum. Você tem que conversar isso aí. Você pode, obviamente, se você quiser, você pode botar uma garantia com termos, né? Por exemplo, desde que não sejam chineses, ou sei lá o que, já que eu cozinho desse jeito ou de outro. Veganos, né? Sei lá, se você tem aí, eu estou indo para uma convenção de yoga e vou fazer um negócio assim. Aí cada um vai ter o seu jeito de oferecer esse termo ou não. E sempre tem que colocar algum tipo para virar uma oferta irresistível, de garantia, urgência ou escassez forte. E essa chamada tem que aparecer no final. Exemplo, a minha agenda tá bucada. Para eu conseguir te atender, é com pelo menos X de antecedência. Isso aí é uma espécie de urgência e de escassez já ao mesmo tempo. Ou você pode querer oferecer algum benefício especial para a pessoa se ela fechar nos próximos 3 dias. Olha, eu recebo aqui esses orçamentos, mas eu pessoalmente gosto de trabalhar com tomadores de decisão, entendeu? Você falar o sim para mim nos próximos 3 dias, eu consigo acrescentar uma garrafa de vinho a mais na sua festa. É uma besteira desse tipo que faz a parada, às vezes, virar e funcionar, sabe? Sai aí de presente para você. O orçamento continua valendo, normalmente o orçamento tem um prazo de validade, entendeu? Agora você acrescenta alguma coisinha ali para agilizar a tomada de decisão, possivelmente para você pegar o sim ali na hora. Eu imagino que talvez a mulher tenha que conversar com uma pessoa e depois você faz parte da sua copy, você saber todas as objeções que acontecem em relação a isso, tá? E já depois incluir ou na sua copy de vendas, em algum tipo de perguntas e respostas, se aquilo ali for muito estúpido, ou se é aquela que você precisa explicar mais diretamente, aí você deixa para quando a pessoa faz a proposta de orçamento. Tá? Então, com isso aí, a gente fecha. Então, eu queria só... Desculpa, Paola, eu sei que está estourado aqui, vai deixar a coisa com 80% ali, faltando esse finzinho, ia deixar uma ponta solta muito grande. Tá? Se eu tivesse que parar agora para mostrar como que você vende um curso para Não, achei perfeito. Jovens, ou já até esqueci, desculpa. Não tem problema. Achei ótimo. E essa dica. Fazer de novo uma outra visita dele, Paola. Só para falar de ofertas, né? Porque oferta irresistível já tocou todo mundo aqui, olha. Nós precisamos terminar. E essa ideia que você falou, que pode funcionar para a Kátia também. Se você fechar o curso do Ritos, aí até no máximo 3 dias, você vai ganhar como bônus alguma coisa. E depois o Bruno passa aí algumas dicas para quem vende curso, fazer uma oferta irresistível. Bruno, assim... Muito conteúdo maravilhoso, a gente só tem aí a agradecer, mas como eu te falei, já estou levando puxão de orelha aqui, que nós estouramos 15 minutos do nosso tempo, mas muito legal. Recorde de estouro de tempo hoje. Recorde. Quem está aí, quiser abrir câmera, fazer um sorriso para a foto. Algumas pessoas tiveram que ir embora, porque tem essa coisa do tempo realmente, que elas precisavam
né, sair, mas agradeceram aqui, ó, né, as pessoas que não puderam. Olha lá, ó. Gisele tem até neném dela. Amanda. Muito bom, muito bom. Valeu, obrigado, Bruno. Falamos mais na sequência. Tá bom. Muito bom. Eu passo para você, depois me cobra, tá, Paola? Tá, eu te cobro e aí depois, se você também quiser passar aí o seu site é muito fácil, né? Bruno Giuliani, eu já botei lá. o Marcelo já colocou e vale a pena acompanhar porque o Bruno faz muitos vídeos com conteúdos incríveis e então vale a pena acompanhar ele no Instagram, no YouTube e conhecer mais profundo o trabalho dele. Valeu demais. Eu vou passar aqui onde que as pessoas conseguem ver mais ou menos aqui uma referência de uma copy minha e se cadastrar para me seguir na minha lista de um jeito melhor, entendeu? Perfeito. Você achou o chat aí? Deixa eu ver. Embaixo tem o bate-papo, à direita do compartilhar. Coloca lá no post, aqui, por favor. Tá aqui, ó. Tá aqui na abracode.com.br/Crie Seu Futuro Desafio, entendeu? Maravilha, aí a gente pode acompanhar e Aí é o conhecer melhor as lugar, suas famosas copies. No meu site, no meu blog, eu estou escrevendo com uma frequência menor. Eu estou agora me dedicando mais, voltei a dedicar muito mais a escrever para a Abracoach do que para mim mesmo, para conseguir clientes, essa coisa assim, entendeu? Tá ótimo. A gente deixa na nossa plataforma, junto com a gravação desse conteúdo, a gente coloca lá esse link que assim as pessoas também podem pegar para conhecer. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Acho que deixou a gente com a cabeça a mil para chegar na nossa copy. É um exercício, não é uma fórmula mágica, a gente tem que ir experimentando cada um desses passos e só vai aprender praticando. Então, hoje é um bom dia para você começar a escrever o seu primeiro texto experimentando essa sequência. Valeu, obrigada, Bruno, obrigada pelo seu tempo, obrigada a todos, boa semana. Sexta-feira tem reunião de acompanhamento com o Marcelo. Valeu, gente.